Bem, pessoal, estamos aqui de volta para mais um podcast Turismo Eu Acredito, comigo, Orsini Júnior, e com ele, o nosso chefe fantasma, aquele que já prometeu inúmeras vezes trazer um petisco ou um petit foie aqui para nós outros degustarmos e até agora nada. Buenas tardes. Buenas tardes. Como estás? Estou bem. Bien, muito bem. E aí, Richard? Tudo bem, Orsini? Hoje a gente vai falar sobre um projeto muito legal. A gente vai falar sobre a Amazon Share, que é uma empresa uma agência de viagens que promete proporcionar ao turista, né, que frequenta aqui o nosso Amazonas, que opta pelo Amazonas como destino turístico, experiências únicas, né? Que a gente tem para oferecer de sobra, né, Orsini? Amazon Experience, né? Amazon Experience. E aí, dona Ruth, tudo bem? Olha, a gente está aqui com a Ruth e com o Daniel. Ruth Neves e Davi Silva. Davi, tudo bem. Eu estava ainda há pouco falando com o Daniel no telefone. Rádio Taquatiara, um abraço para ti, Daniel. O telefone te lembrar depois. Davi, eu entendo que a Ruth, né? A Ruth é parte de sócia, é uma das CEOs lá do projeto, junto com o Taíque Monteiro, que é também o outro sócio da agência, e o Daniel é parte do web design, provavelmente. Daniel, não, Davi. Davi. Agora eu quero chamar o rapaz só. Tá igual a gente entrevistou uma pessoa chamada Samuel e eu chamo o nome de outro nome. Não sei, amiga. Sei que esse podcast é assim, negócio nosso. Agora a gente não é reatração turística. Ruth, tudo bem? Ruth. A palavra é sua. Microfones para você. Olá, gente, tudo bem? Me chamo Ruth de Souza. Como o Richard falou, a gente está com uma proposta bem bacana. A gente está trazendo aí uma empresa chamada Amazon Share. A gente é uma empresa de turismo de experiência na Amazônia. A gente trabalha na lógica das unidades de conservação de estado, especialmente, né, integrado às suas áreas. A gente tem as comunidades locais, a biodiversidade, temos aí. E também a questão das pesquisas científicas que são desenvolvidas nessas áreas. Isso eu achei super importante. O conhecimento científico, o conhecimento tradicional, entender mais ou menos essa lógica dessa região. A nossa ideia é poder ofertar um turismo autêntico, de uma Amazônia autêntica de verdade. Então a gente nasce com esse propósito. E aí, Davi, me conta, viu como não errei mais? Agora sim. Certinho. Bom, me chamo Davi, estou fazendo parte desse projeto juntamente com a Ruth como colaborador, justamente para trazer essa experiência, tanto na parte digital também, porque é uma coisa que falta muito, né, essa parte de divulgação de fato, porque é uma das lacunas que a gente precisa quebrar quando a gente se trata de interior, né, porque tem essa deficiência da internet, porém, não significa que a gente não possa trazer essa vivência para as pessoas daqui da nossa própria região, como Manaus, e também do lado de fora. Então, as pessoas hoje elas ainda têm só um tiquinho da verdadeira experiência que a Amazon Share está querendo trazer. Então, foi por isso que eu comecei esse trabalho junto com ela, para que a gente possa divulgar e trazer de fato essa vivência amazônica. Diz uma coisa, Davi. Vocês pensam, não, eu acredito que seja mais ou menos assim. Você tem tipo um catálogo de experiências amazônicas ou você está trabalhando com experiências somente dentro das comunidades, das regiões de sustentabilidade? Como é que você pensa nessa divulgação? Porque, deixa eu te interromper aqui o roteiro que o Richard faz tão bem preparado. Uma das grandes lacunas realmente do nosso turismo é a promoção. Né? Nós somos muito fracos, a gente se vende muito mal. Eu sempre digo que nós temos o melhor produto, né? Que chama-se Amazônia, que chama Amazonas, Amazon, todo lugar quer, mas a gente se vende mal. A gente se vende mal porque a gente não sabe fazer essa promoção, ou às vezes, acho que ninguém não sabe, vou me corrigir. Acho que a gente não tem investimento nessa área de promoção. Como é que você vê, pegando esse teu gancho aí, de fotos, de digital, o que você vê de lacuna, né, e onde você está tentando preencher? Bom, hoje em dia a gente tem muito aquele foco daquele turismo tradicional, onde a gente faz aquele safari, né? Aquele famoso safari, que a gente tem até um apelido para isso, não vou comentar aqui. Já revelou pra gente. Deixa, só pode falar. Melhor não falar. Deixa em off, mas é sempre aquilo. Demonstra o pessoal lá no boto, demonstra, mas não fala a respeito das plantas, não fala a respeito da diversidade,
da biodiversidade, no caso, não fala a respeito de fato de fontes que vivenciam lá, que são justamente o pessoal do interior, o pessoal que vive, os ribeirinhos. Fazendo essa parte de interligação dessas pessoas, a gente poder estudar de fato aquela região, eles vão poder nos entregar um conteúdo muito mais decente porque eles já vivenciam aquilo. Fazendo essa parte toda de pesquisa, fazendo toda essa entrega, a gente consegue fazer um roteiro onde a gente interliga essas pessoas de fato, a gente introduzem essas pessoas para o turismo que a Amazon Sharing está querendo trazer. Entendi. Então, como eu posso te dizer, a experiência tem que ser para todos. Não é só para quem está do lado de fora, é para o ribeirinho também, porque ele faz parte disso. Então, é uma das coisas que a gente está querendo promover, que é justamente essa divulgação desses locais, que estão muito desvalorizados. Outra questão também é que eu sempre gosto de destacar que as pessoas, principalmente na internet, gostam de ter sensações não só em vídeos, mas também em fotos que a gente pode transmitir através de, por exemplo, os símbolos aqui da nossa região, que normalmente divulgam é o quê? Onça pintada e tal, mas, por exemplo, se a gente for divulgar a cidade que a gente está querendo trazer agora como uma dos nossos roteiros, uma das experiências que é Maués, a gente tem o Guaraná, que é uma linda demais, que é semelhante a um olho. Nossa, gente, é maravilhoso aquilo. A gente é fã de Maués aqui, ó. Olha aí, ó. Das praias. Fantástico. Outra coisa também, um nome que muita gente não conhece. Maués é conhecida, por exemplo, como Caribe do Amazonas. O Caribe amazonense. As pessoas sabem disso? Não. Não sabem. E Pessoal, nem esse apelido é muito divulgado. Eu apelidei, na verdade eu falei que o Caribe amazônico é Inhamundá, tá? Porque de fato é muito bonito mesmo. É tão bonito quanto, e aí me perdoe, Maués e Inhamundá ficam nessa disputa. Essa disputa, né? Mas o Richard tem uma pergunta aí para a Ruth. E Ruth, deixa eu te fazer uma pergunta. A Amazon Share ela é descrita nas redes sociais como uma agência de turismo de experiência na Amazônia. Eu queria que você falasse um pouco dessas experiências que a Amazon Share pode proporcionar a quem opta pelo Amazonas como destino turístico. Então, gente, a Amazon Share ela nasce dentro do INPA. Na verdade, ela é Do INPA, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. isso. A gente nasce com essa ideia. O INPA lançou o edital em 2019 na perspectiva de captar uma empresa de turismo que pudesse trabalhar algumas bases de pesquisa, especialmente a do Museu na Floresta, que fica dentro da região do Rio. E para que a gente pudesse trabalhar na perspectiva de um turismo mais com pesquisas científicas e tal. E aí eles recebem muitas demandas de visitantes e eles não são uma agência, né? Eles são um instituto nacional, então é difícil conciliar tudo isso. E a gente entra nesse processo, faz parte do CETAM, para participar. E a gente nasce nessa perspectiva realmente de trabalhar com turismo científico, de base comunitária, que a gente já tem uma certa experiência nessa área, e formular roteiros de experiência na região. Então a gente tem vários roteiros que a gente trabalhou na criação dele e na cocriação também, que a gente trabalha com pessoas que já desenvolvem suas próprias experiências e a gente traz essa experiência para fora. Então a gente tem essa ideia de trazer a Amazônia numa perspectiva mais autêntica, de um turismo realmente agregador, de trazer essas pessoas a possibilidade de vivenciar práticas amazônicas e fazendo com que isso seja de fato uma experiência. O Davi estava falando do turismo que tem aqui, né, o turismo que a gente conhece como Que é o safari. que é o safari amazônico. Depois ela te conta o nome. Não, na verdade, assim, é claro que é um esforço, evidentemente, de várias agências demonstrarem pinceladas do que seria essa grande Amazônia. Pessoas que vêm para cá não têm muito tempo realmente para vivenciar um pouco mais nessa perspectiva de um turismo de experiência. Então, não vindo de encontro, mas vindo dentro de uma outra lógica, né? A gente está trabalhando com a ideia de disruptura, de trabalhar um aspecto que já existe de determinada coisa e melhorar, aperfeiçoar, trazer um diferencial dentro dele, e a Amazon Share surge nessa lógica. Então a gente queria, na verdade, poder trabalhar, está desenvolvendo algo nessa linha, poder trabalhar com uma Amazônia verdadeira, uma Amazônia essencial, que a gente chama de a Amazônia profunda, apresentar a profunda Amazônia.
E dentro dessa lógica, a gente trabalhar com os atores locais, com as pessoas que residem na região, que estão aqui, com aspectos dessa localidade. Aí a gente trabalha as comunidades, os municípios, toda a região. A gente está falando de uma Amazônia inteira, a gente está falando de todos os aspectos da Amazônia. Então a gente está trabalhando na perspectiva do Amazonas, por enquanto. A gente tem um raio de atuação bem bacana, que é aqui no Baixo do Negro, a gente já atua, ali Parque Nacional de Navilhana, Jaú, RDS aqui para baixo, Tupé, Urano Conquista e outras. A gente está pensando nesse raio de 200 quilômetros, né, que envolve essas unidades de conservação e que a gente já tem uma certa intimidade nessas áreas. E tem também apoio, né, das instituições que são as instituições que trabalham ali naquelas áreas, que são a SEMA, o próprio CMBio. Então, isso nos dá a possibilidade de gerar realmente esse valor, né, dentro dessas áreas e trabalhar com o turismo nessa perspectiva. Então, a gente surge com essa ideia. Você me falou que surgiu no IMPA. Então, de 0 a 10, quanto dentro da tua experiência é dedicado ao cunho científico? Olha, a gente não nasceu para ser de turismo científico, mas tudo o que a gente faz, todos os nossos roteiros, de alguma forma, envolvem ciência. Então, os nossos roteiros todos têm algo na perspectiva da ciência. Então, eu diria que 100% dos nossos roteiros tem algo científico, é de cunho científico. Tem roteiros que a gente está trabalhando e desenvolvendo para eles serem essencialmente científicos, que é diferente. E aí é uma pesquisa de um pesquisador que está mostrando dentro da sua pesquisa uma lógica de trabalho, uma lógica daquela pesquisa, começo, meio ou fim. Então isso aí é essencialmente científico. E existem públicos totalmente distintos para esse mercado. Então a gente ainda não trabalhou nada dentro dessa, não criou nenhum roteiro, né, para desenvolver essa perspectiva, mas a gente já conversou com vários cientistas lá do INPA que trabalham com algumas, que desenvolvem pesquisas e que estão a fim de fazer algo nessa natureza, e a gente está co-criando junto com eles algumas atividades que possam vir a ser lançadas, especialmente de cunho científico. A gente estava conversando agora há pouco sobre essa questão do público-alvo, né? Antes do programa começar. Eu queria que tu falasse para quem está acompanhando o nosso podcast, quem é o público-alvo de vocês, como é que vocês veem o interesse do turista internacional e do local por esse tipo de turismo de experiência aqui na Amazônia. Olha, a gente tem um público diverso. Quando nós começamos, a gente focou num público. Qual era esse público? Que era o público mais internacional, que é um público que vem mais para conhecer a Amazônia, esse desejo. Estar na Amazônia, vir com uma viagem para a Amazônia é o sonho de muitos pelo mundo, acredite. E conhecer tudo que a gente acredita muito. Essa a gente acredita né, conhecer os maiores rios do mundo, estar dentro da maior floresta do planeta. E isso tudo traz para essas pessoas uma ideia, uma lógica de algo, nossa, extraordinário. Surreal. Então, acredite que essas pessoas seriam as pessoas que mais estariam propensas a conhecer as atividades que nós propomos hoje. Mas a gente sabe que muitas pessoas no Brasil, elas também gostam da Amazônia, querem participar de processos amazônicos. Eu não sei se com a mesma lógica de pensamento, mas a gente tem muito público que vem para a Amazônia, que quer atividades nessa linha. O Amazonas atuou numa pesquisa de 2019, que eu acho que foi a última pesquisa que saiu, assim, bem falando do público que vem para cá. Segundo eles, a gente recebe aqui em torno de 750 mil pessoas por ano. E a maior parte vem, claro, com essa ideia de conhecer aqui a Amazônia, nessa perspectiva de floresta. Porém, a gente percebeu e também fez uma pesquisa rápida e viu que menos de 10% desse público ele tem uma experiência autêntica nessa perspectiva que a gente oferece. Então, a gente entende que existe um mercado muito grande para isso e ainda mais agora. Mas deixa eu te dar agora eu vou te dar uma lucidez sobre esse número. Eu fui diretor-presidente da Amazonas Tour e na minha época eu fiz um aumento de 44% do número de visitantes no estado. Mas o que acontece é o seguinte, desse número aí, que é real, é só 50%. 50% dos 750 mil que vem.
Por quê? Porque esses 750 mil, você conta todo mundo. Quem vem para o distrito toda semana, quem vem aqui de passagem para Miami, que naquela época você tinha conexão de voo Que voltou da América, agora. de voo da Copa, que voltou a Azul, não voltou os outros voos. Né? Sim. Mas assim, você tinha as conexões e você tinha também o pessoal que passava por aqui para ir para outros destinos. Então, até mesmo para ir, por exemplo, você fazia escala em Manaus para ir para Boa Vista. Né? Então, você fazia escala em Manaus para ir para Porto Velho. Né? Você, São Paulo, Manaus, fazia escala, aí, tchum, ia lá. Eu falei, não, olha, esse número está errado. Mas isso que está lá, existe inclusive um gráfico Mas está errado. demonstrativo de tudo isso. Está errado. Essa é a única lucidez que eu vou te dar do número. Que Está bom. errado e quem está te dizendo é quem fez o número já. Está errado, porque computa tudo. Sim, eu imagino que Então, quantos pescadores vêm para o Amazonas por ano? Você não tem esse número. Mas eu tive desse meu número de 400 mil. Eu falei, isso não cabe. Não cabe pelo número de assentos de voo. Se você está dizendo que tem 400 mil pessoas que estão chegando em Manaus para isso, então nós teríamos que ter o dobro ou o triplo de voos. Mas tem o charter. Não, mas não tem voo charter para Manaus, para só de pescadores. Eu trabalho com pesca esportiva. Não tem voo charter. O cara vem de São Paulo ou o cara vem dos Estados Unidos. Sim. E o número de assentos não comporta esse número que eles dizem que recebe. Se você pegar o Eu voo imagino que sim. e botar, é tipo você dizer, você sabe quantos turistas vão a Parintins todo ano? 150, 130 mil. Quantos vão pelo aeroporto? Aeroporto de Viena. 20, estourando 25. Aí, gente, não, 50 mil. Meu amigo, se você pegar o número de pousos e decolagem, encher o avião todo o tempo, que não vai cheio, porque vai cheio e volta vazio, mas se você multiplicar tudo isso, não cabe aqueles turistas. Então, hoje, o nosso rendimento aqui no turismo no Amazonas é muito inferior ao número que a Amazonas se presta a divulgar, porque ela conta tudo. Eu acho que nós temos que contar, nesse tipo de projeto seu, o número realmente de visitantes que vêm para explorar no Amazonas. Exato. Mas isso não tem lugar nenhum que eu possa encontrar. Não tem porque o governo não faz. Entendeu? Porque na hora que a gente começou a implantar isso, o governo descontinuou o projeto. Mas nós tínhamos um projeto por amostragem, né, de desembarque de cada aeronave para saber se era a primeira, segunda, terceira vez e se era turismo executivo ou turismo de lazer. É só essa pergunta. Você já veio aqui alguma vez? Sim ou não? Você veio turismo de lazer? Sim ou não? Porque quem vem a negócios não vem a lazer, né? Que é o tipo de turismo que você faz. Você não faz turismo corporativo, né? Você faz turismo de lazer. Pode ser o lazer científico, pode ser o lazer familiar, pode ser o lazer da juventude. Você pode fazer aquilo que muito tempo o Colégio Einstein, o objetivo fazer, trazer grupos de meninos para ficar aí no barco de 16, 17 anos com acompanhamento e mentoria para ir conhecer a floresta, fazer isso, que é um tipo de turismo científico. Um intercâmbiozinho, exato. Então, esse projeto de vocês, eu acho que é excelente para quem quer viver essa experiência. Mas Só lembrando um pouquinho da questão dos números, a gente realmente, como agência de viagem, a gente vai se valer no que a gente tem enquanto números. Né? A gente vai buscar o órgão oficial do turismo do estado, do município, né? Do não estou país. dizendo que você não está se valendo do número que estão lhe dando. Só estou lhe dizendo que para a lucidez do seu projeto, por isso que eu usei a palavra lucidez, para ficar claro para você e te elucidar isso, é que você trabalhe com metade desse número que ele é divulgado. Porque assim como eu, quando faço pesca esportiva, eu não trabalho com o número que eles me dão. Entendeu? Porque o número da pesca está misturado com o número do total de turistas. Eu não tenho como saber. Isso é verdade. Então, até porque o da pesca teria fácil como saber. Se você tem 4 ou 5 cidades que trabalham com a pesca esportiva, que é Barcelos, São Sebastião, Urucará, Itapiranga e algumas outras 4, 5 cidades aqui, cada lugar desse tem uma licença municipal. Então, se você for ver quem se licenciou, você sabe nesse universo. Então, tem como saber. O problema é que para o governo, com as políticas públicas que ele quer adotar, ele quer dizer que está atraindo mais turistas, quando na verdade você sabe, assim como eu que é empresária, que nós temos uma deficiência de promoção e de fluxo turístico. É milenar essa nossa deficiência, não é nem secular, é milenar. Nós estamos 1000 anos atrás de países que têm muito menos do que a gente tem para mostrar e que não fazem, e fazem muito mais. É importante a gente estar de posse
do entendimento dessa disparidade, que é muito grande, para a gente poder até colocar um número, né, quando a gente vai apresentar um trabalho, por exemplo, quando a gente vai apresentar um pitch, que a gente está procurando captar fundos para que a gente possa desenvolver algum projeto dentro do que a gente desenvolve. De fato, Imagina. um banco de dados. Agora, Muito tem uma você coisa faz. no projeto de vocês que é fantástico, tá? E saindo dessa questão de números aí, eu sei que é polêmico, mas eu todas as vezes que vou falar, eu não vou mais, desde a época que eu saí de presidente da Amazon, tudo que eu vi, realmente as distorções, eu não me calo em relação a isso. É igual você me dizer que o CAT do Eduardo Ribeiro não tem utilidade. Né? Você colocar o estagiário em turismo no aeroporto também não tem utilidade. Porque acha que tudo está aqui no aparelho. O turismo de experiência não está aqui dentro. O turismo da experiência está no contato meu com o ribeirinho, meu com a floresta. Aqui você vê o outdoor, né? Isso aqui é o outdoor. Exato. Só que agora você tem um outdoor móvel, né? E não Tu passa foto, passa o vídeo, Sim. passa papá, beleza. Tem que ser as palavras certas, tem que estar no hashtag certo, tu tem que estar no trend, tá lá. Mas meu amigo e minha amiga que está nos assistindo, se você não tiver o pé dentro d'água, e o barco, e o caboclo, e a comida, e toda a nossa experiência como pacote completo, nunca mais tu volta para ver o outdoor. Exato. Até porque isso aí é uma experiência visual apenas. Quando você de fato tem um turismo autêntico, você trabalha com todos os sentidos. Quando você acessa a experiência, Isso. você consegue E outra, né? despertar todos os O que é mais gostoso que deve ser para vocês, que também é para mim, apesar de eu não fazer, eu faço na pesca esportiva, mas vocês fazem na experiência. O que é mais gostoso é quando tu vê um americano dizer, ou turista falar, né, em inglês marvelous, ou seja, maravilhoso. Quer dizer, era melhor do que o que ele tinha de experiência visual. Sim. Ele ter a experiência olfativa, o tato, o gosto, né? Eu vou dando um bicho, isso aqui é algo fora do comum. Muito bacana. eu acho que a ideia da gente é exatamente essa, gerar esse valor, né? Trazer de volta. E o que eu falo para você da maravilha que você está fazendo é porque nós temos, além da carência da promoção, uma dificuldade imensa de produto. Né? Porque é fácil o cara dizer assim, mas no Amazonas não tem o que fazer. Mentira. Tem muito o que fazer. O problema é que tem pouco produto porque não tem fluxo. Né? Sim, Então, isso continua muitos projetos. E aí você fica, né? Por exemplo, por que o Areaú Towers acabou? Por má administração, não era por falta de turista. Né? Agora, por uma administração e uma briga familiar muito grande, foi pra... Por que o Tropical Hotel faliu? É por falta de turista. Não foi o caso do Areaú, mas o Hotel Tropical faliu por falta de fluxo turístico na cidade. Acabou a Zona Franca, ficou só o turismo de industrial e o Tropical não se reinventou como resort. Porque no resort, você amarra o cara, ou você vai de café, almoço e janta e você passa o dia dentro das dependências do hotel. Sim. Quis virar um hotel horizontal, urbano. Isso não existe. Isso não funciona. Né? Então você tem que ter um hotel vertical urbano. É por isso que o Ibis dá certo. Por isso que se tu vai no Ibis aqui em Manaus, está lotado. Né? Agora no Hotel Tropical não está. Então essa criação desse produto de vocês, isso é muito poderoso para nós. Porque o governo tem que incentivar mais e mais e mais a Amazon Share. E Ruth, você falou a respeito da questão dos destinos, né? Você trabalha com os destinos e você citou a Naviganes. Eu queria que você falasse um pouco dos outros destinos que vocês têm no portfólio de vocês. Como é que a gente faz para acessar, como é que a gente faz para ter conhecimento sobre essa arma poderosa que vocês têm para promover o turismo de experiência aqui no Brasil. Richard, assim, a gente tem muita coisa em desenvolvimento. E eu digo para vocês, são coisas pensadas, organizadas, né, tentando extrair o máximo de leveza e de autenticidade nesses roteiros. Porém, a gente está começando ainda como empresa. Como eu disse para vocês, nós somos uma startup, estamos incubada dentro do Instituto e nós estamos sendo desenvolvidos ainda. Então, o nosso trabalho está em andamento. E a gente quer fazer o menos rápido possível. Para fazer uma coisa de qualidade. Mas de forma consciente, né, de uma forma estruturada. E a gente está tentando harmonizar isso com esse apoio dessa instituição. A gente tem destinos que vão de 2 a 15 dias, ou mais. Então, assim, a gente está capturando ideias, projetos, para que a gente possa incluir numa plataforma nossa
e que o visitante possa compreender o que é essa experiência, como ela se dá na prática, o que ela tem de fragilidade, tudo o que envolve a experiência. Eu quero dizer, eu quero ir para essa experiência como ela é. Então a gente está desenvolvendo esses parceiros, que a gente está criando uma rede, um ecossistema do turismo, onde as empresas, o pequeno empreendedor, dentro dessas comunidades, especialmente nos municípios, eles possam colocar para fora a sua experiência, dizer para nós o que ela é e quanto ela vale. Quanto ela vale em termos monetários mesmo. E para a gente compreender quanto ela vale, né, em termos de experiência em si. Então, assim, os nossos roteiros eles são desenvolvidos dentro da lógica que eu te falei, na perspectiva de trazer o máximo que a gente pode para fora a Amazônia e tudo que está dentro dela, né, o conhecimento científico, as pessoas que vivem aqui, essa cultura amazônica que a gente desconhece. A gente fez um MVP, um produto mínimo viável, para entender se a nossa ideia de ecossistema ela poderia ser viável. E a gente fez aqui no Tupé, numa experiência chamada O Mateiro, que era uma experiência de vivência na floresta, como se fosse uma sobrevivência na selva. Tanto que guerra, mas é tipo o guerrilheiro que aprende aqui no CIGS a fazer guerra na selva, você fez uma experiência desse tipo, sobrevivência na selva. Na perspectiva, aí a gente chamou de mateiro por quê? Porque o camarada da comunidade, o mateiro, né, que vive lá, sabe viver nessa floresta, como é que ele se articula, como é que ele utiliza essa floresta da melhor forma possível para que ele possa, né, usufruir dela sem destruir essa floresta. Então, ele é um projeto de cunho educativo, mas de compreender os aspectos culturais e, especialmente, os aspectos ambientais. Como é que esse camarada se articula na floresta? Então, eles iam compreender um pouco. Aí falava de tudo. Falava de ele aprender a fazer amarrações, até conhecer o que é essa lógica da Amazônia cheia, seca, né? Entender um pouco dos rios, entender um pouco de como ele entra e sai da floresta sem precisar de uma bússola, como é que ele se orienta, como é que ele faz quando ele se perde, o que ele deve levar em consideração na floresta. Então são essas coisas bem comuns da vivência cotidiana. Comuns para o mateiro. Né? Para comuns nós da vivência cotidiana. Nós somos o mateiro, a gente então a ideia é essa, como fazer um acampamento, né, na floresta para se abrigar da chuva. Então tem muita informação. E quem dava o curso? Era o seu Baru, um mateiro da região aqui do Tupé, que mora mais de 50 anos na reserva e já foi guia, né, ambiental aí do INPA, já participou de vários projetos, né, nessa perspectiva. Essa é a verdadeira experiência. Então a gente vem nessa lógica de trazer a experiência desse parceiro para que ele possa colocar essa experiência para fora e a gente ofertar essa experiência. Então ela foi muito. A gente fez no ano de pandemia, a gente fez em 2020, quando as áreas protegidas abriram, estavam bem menos, né, a questão da Covid, e aí a gente teve um espaço e a gente gerou essa experiência lá. A gente fez primeiro para pessoas que vieram de fora, né, pessoas que vieram de fora, que eu digo daqui de Manaus mesmo. Então são pessoas que acessaram, nós tivemos aí 11 pessoas que fizeram parte desse projeto, e depois a gente trabalhou na perspectiva do comunitário, para que a gente pudesse fazer com que eles entendessem qual a necessidade, como é que deveria se comportar uma pessoa da região nesse tipo de experiência, como trabalhar essa experiência. Eu não posso ter só o seu Baru para oferecer essa experiência. Claro, não, até porque senão você não vai ter fluxo, né? Quando os outros matérias... É que eu falei, a deficiência do produto. Isso. Então, você não tem produto. Não tem o que ofertar. Não tem produto pronto, né? Eu quero comprar, o que a gente fala nessa linguagem mais trivial, não tão técnica, mas olha, eu quero comprar esse copo. Mas quantos copos tem? Não, eu quero 6. Não, filho, só tem o seu Baru. Tem 2. Só tem o seu Baru. Aí não vai dar para vender por... E também tem a ideia de que o seu Baru já é um senhor de idade, nossa idade. Se você não forma novas pessoas, né, dentro da própria comunidade, nos próprios locais de vivência comum, da unidade de conservação, você não vai conseguir contar com pessoas e que levem à frente esses projetos. A gente trabalhou na perspectiva de um turismo de base comunitária. O seu Baru, ele é do turismo de base comunitária, que a gente começou em 2011. Então, assim, a gente pensar que é importante formar pessoas dentro das áreas, né, dentro dessas comunidades que querem trabalhar com turismo, que têm potencial para desenvolver atividade, que a gente precisa trazer realmente uma capacitação, um desenvolvimento dessas pessoas e dessas pequenas empresas, vamos dizer.
Me contem aí o que vocês acham, dentro aqui do roteiro de perguntas do Richard, como é que vocês acham que o poder público ou uma política pública poderia ajudar na incubação, no nascimento e no florescimento de mais Amazon Shares, né? Até porque a gente sabe que você está dentro do INPA, na forma de startup, está se incubando lá, mas você está tendo dificuldades. A gente, aqui nesse programa, a gente luta muito para que o turismo seja uma realidade de geração de emprego e renda para a nossa população. A gente luta muito que a nossa plataforma Turismo Eu Acredito realmente mais pessoas possam acreditar que o turismo é essa indústria solucionadora e modificadora de problemas, né? Ela tanto soluciona como ela modifica, né? Porque é uma indústria limpa, é uma indústria que gera emprego, é uma indústria que tem potencial imensurável e ela é altamente renovável, né? Você deixou a floresta em pé, você está com a sua indústria em pé, né? Então, qual é, na sua opinião, do Davi também, aí um pouquinho, o maior gargalo que vocês estão sofrendo que o poder público poderia ajudar, ou qual o tipo de política pública que você acha que tem que ser implantada para que isso se torne cada vez mais real no Amazonas? Eu acho que a gente tem várias questões que são importantes, que precisam ser resolvidas. A gente tem a questão que vai do desenvolvimento de pessoas para entender o que é a Amazônia e não fazer mais do mesmo, que é o que a gente tem um monte de empresas surgindo fazendo a mesma coisa. Se você for no porto, você chega no mercado, tem um monte de gente oferecendo um coletinho daquele passeio que eu estou te falando agora. Então, o que a gente precisa é abrir a mente para novas perspectivas, conhecer a Amazônia de fato e ter a possibilidade de desenvolver algo nessa linha. Quando você fala que a gente tem dificuldade, a gente tem sim muita. Primeiro, porque a gente não é uma empresa que nasce só para desenvolver roteiros, né, e ganhar com isso. A gente trabalha numa perspectiva diferente. A gente está trabalhando com a comunidade, a gente quer desenvolver esses atores locais, a gente quer trazer algo. A gente está falando de uma Amazônia autêntica, eu tenho que, no mínimo, trabalhar com essas pessoas, dar capacitação dentro daquilo que eu estou propondo. Mas onde que o governo, onde é que é o gargalo que você acha que o governo como política pública? Porque esse que é o gargalo do negócio, a gente já entendeu. Eu vou chegar lá. Me perdoe te cortar, porque nosso tempo também não temos muito tempo, então a gente tem que ser bem específico. A minha pergunta é baseada no seguinte: sem investimento em política pública, o turismo na Amazonas não vai andar. Não vai andar. Então a gente fala de toda essa beleza de que você nos relatou aqui, e eu acho que não é a primeira vez. Da semana passada tivemos o Tibum aqui, também um projeto super interessante, mas que a gente vê o potencial, a gente vê, mas se a gente não falar para eles ali que isso existe e como pode ser resolvido, talvez a gente não eduque nem os políticos, ainda mais agora nessa época eleitoral, que foram eleitos e que precisam ter consciência de que o turismo é viável na nossa região. Gente, a gente precisa de bases receptivas. A gente não tem portos que recebam bem. Tipo Marina do Davi, né? Marina do Davi, Porto de Manaus. A gente não tem um receptivo para esse tipo de turista. A gente não tem segurança nesses portos. Um dia desses a gente estava querendo desenvolver uma ideia que é um turismo que seria igual uma ideia de Belém, que eles fazem um passeio pelo Rio de barco e tal. A gente ia numa lógica de chamar a atenção para a floresta e tal. E a gente fez uma pesquisa lá, para ver os barcos, a possibilidade de onde sair, para onde voltar. E a gente não encontrou um local que a gente pudesse ter como seguro para que as pessoas pudessem deixar seus carros lá e voltar no final da tarde e pegar os carros. Que é uma das propostas que eu tenho há muito tempo, que é o porto lá de São Raimundo, que tinha que ser um porto turístico, né? Os vários portos que nós temos com essas saídas, com essas possibilidades de saída para o Rio. Então a gente tem portos muito ruins, a gente tem um receptivo de portos muito ruins, a gente não tem segurança, a gente não tem projetos educativos para esse tipo de turismo, projetos de verdade com envergadura, a gente tem poucos pincelados um aqui e ali, isso faz muita falta. E também, claro, desenvolver esses pequenos empreendedores que existem. Quem faz isso faz, o DESAN, muitas dessas instituições que estão trabalhando com projetos, e é necessário trabalhar o empreendedorismo nessas áreas. Então a gente vê muitos atores ONGs fazendo um pouco, mas a gente não vê o governo de fato fazendo isso. Os números da Amazonas Sul, que deveriam ser números diferenciados nos setores da atividade turística e serem números mais próximos da realidade, nós temos péssimos números. Então, assim, você falou agora uma coisa que para mim é chocante. Trabalho com metade disso aí. Mas se eu tenho isso aqui como projeção e eu estou dentro de um trabalho na perspectiva de mostrar a realidade, eu vou usar o que eu tenho aqui. Imagina isso tudo.
Então acho que são coisas que precisam ser pensadas, analisadas e imediatamente, né, começado um trabalho nessa lógica. Acho que é uma das coisas que a gente tem, eu vejo como um grande problema e que dificulta esse potencial adiante. Só para complementar um pouco essa questão aí de incentivação também, a gente fez, eu também faço parte de uma equipe chamada Inovaton, onde a gente desenvolve esses hackers, esses eventos onde as pessoas criam as suas ideias e a gente faz com que elas se reúnam com pessoas que nem conhecem e aí elas acabam desenvolvendo projetos incríveis. Você falou a respeito do Tibum? Tibum foi um dos projetos que passaram do Hackatu, que aconteceu lá da feira da pesca, e foi muito, muito, muito legal a experiência. Então o que acontece? Eu acho que precisa desse incentivo para mostrar para as pessoas, gente, o turismo que vocês veem, que vocês falam que não é seguro, que justamente isso acontece de fato, não é só isso que existe. Não é só isso que existe. E existe um mercado gigantesco no turismo. Um mercado que precisa ser incentivado. Um mercado que os jovens que estão saindo agora precisam ver que de fato tem um valor imenso e que pode agregar no futuro também. Então, o que eu acho que precisa também é essa parte de incentivar o jovem, de falar bem assim, ó, jovem, tu gosta de turismo? Tu quer desenvolver um projeto? Tu pode. Se você for notar, nem os cursos de turismo estão mais tendo números que possam suportar a frequência, né? Tem gente que está se formando com dificuldade. E algumas universidades já tiraram sua grade e o curso. Como é que nós vamos ter uma região desenvolvida no turismo? Então, quando eu falo, eu instigo mesmo, tá? A parte política da coisa, é porque eu acho que uma das principais funções que a gente escolheu aqui, eu e o Richard, depois que me acompanha aqui na bancada, me ajuda com a coluna, é que a gente tem que passar a acreditar nessa indústria, a gente tem que passar a tratar ela como uma indústria de potencial na Amazônia, porque todo mundo só fala em mineração, só fala no distrito, só fala em indústria naval, só fala, meu amigo, biojoia, gastronomia, passeios, experiências, tudo isso pode virar realidade do nosso corpo. E a gente está tratando muito essa questão da bioeconomia agora. Teve deputado que pegou 300 milhões de emenda e colocou aonde isso, porque nós não temos 10 milhões para ter um aquário. Sim. Nós não temos 15 milhões para ter, 20 milhões para ter um zoológico. Nós temos que depender do INPA, mostrar o peixe-boi, do CIGS bravamente ter um zoológico. Continuar. Dando uma diversidade gigantesca, né? Então, como é que a gente vai, né? E isso eu não estou falando só na sua área de turismo de experiência, do parte comunitário, mas a gente sabe que a infraestrutura turística, e eu não vou cansar de falar, quem assiste o podcast, quem nós temos a nossa audiência, já sabe que isso é meu assunto, é minha labuta. Todo dia eu falo de turismo, todo dia eu reclamo que não tem política pública e vou ficar até o dia do morrer. Posso até não chegar aonde pretendo chegar, mas que o turismo vai chegar, Porque eu acredito que sem esse incentivo, sem o mínimo de destravamento do poder público, seja na isenção de impostos, seja no investimento em infraestrutura, seja na questão da segurança, seja na questão da própria capacitação, né? Nós estamos aí com déficit de guias muito grandes, porque ninguém quer mais ser guia, não. Guia morre de fome. Só para complementar, eu morre acho de fome, porque nós não temos turista. Mas, Quer dizer, nós temos o maior potencial de demanda possível e nós não conseguimos atender a demanda porque nós não temos política pública para atender. E as pessoas da nossa própria região acabam não valorizando ela. Não. É incrível. E é esse o grande propósito que a gente faz aqui nessa bancada. É cada vez trazer mais Ruths, mais Davis e alguns Daniels também, né? Então, aquele radinho. A gente tem uma coisa que é importante a gente pensar. Nós temos aí uma história do turismo no Amazonas que não é uma história tão legal. Então a gente vem trabalhando no turismo meio que de qualquer jeito. Nunca houve um olhar público para a gente desenvolver atividades turísticas dentro dessa ideia que é vendida lá para fora, Amazônia, né, Manaus, que é a região verde do mundo. Então a gente tem uma série de slogans que a gente nunca trabalhou isso de forma séria, de forma responsável, trazer esse turismo de fato. A Amazon Share, a ideia da Amazon Share é realmente trazer isso, uma Amazônia autêntica. Aquilo que se diz, que se propala, que todo mundo quer, quer ver, que acha que isso é o que a gente quer apresentar de fato. Mas a gente nunca foi, não o Amazon Share, mas o turismo no Amazonas. Ele é um turismo, a gente está falando de, 50 anos de turismo por aí, e que ele sempre foi feito assim,
meio que de qualquer jeito, um faz como bem entende. Então a gente nunca teve uma política voltada para o desenvolvimento dessa atividade, porque não se via como um indutor econômico da região. A gente ia olhar para a Zona Franca e ela é o único indutor econômico, ela é a única economia do Estado. Mesmo sabendo que 1% do que ela fatura, né, do FTI, que é o Fundo de Turismo do Estado, que tem mais de 2 bilhões por ano. Sim. Tá bom? Então a gente tem tudo isso para resolver. Mas, gente, estamos chegando ao final, né? Eu só quero fazer uma pergunta. Eu fiquei afim de conhecer a Amazon Share, usufruir dos serviços que vocês têm. Eu garanto que quem acompanhou o podcast também. Então eu queria que você falasse pra gente onde que a gente pode obter mais informações sobre a Amazon Share. Bom, a gente está se organizando nas nossas redes sociais. Vocês vão encontrar a gente no Facebook, No Instagram. Principalmente no a Instagram. gente está organizando ainda o nosso site, que a gente estava com o site um pouquinho organizado, daí a gente teve que modificar e a gente está trabalhando nele ainda. Eu não vou passar para vocês o site, mas a gente está no Instagram e Amazon Share Oficial, é isso mesmo? Amazon Isso. Share Amazon Share Bem oficial. legal. Sou garoto propaganda de vocês, eu e você. Inclusive, Alisson, na hora da edição, coloca aí, a gente Coloca. está falando aqui, mas vai colocando aí umas imagens da Amazon Share pra gente saber da experiência. isso, vocês vão gostar muito. E Davi, todas- suas... Opa, desculpa. todas as vezes que a gente vê, a gente está agora com um roteiro muito bacana para Malvés, a gente desenvolveu especialmente para as startups, Com né, certeza. que são as startups que estão trabalhando junto com a gente, que a gente criou uma certa amizade, e a gente acha que todos os produtos que estão sendo desenvolvidos por uma ou por outra, parece que não tem nada a ver uma coisa com outra, mas a gente, Sempre todos tem se conexão. conectam e dá para se Tudo é ajustar. turismo e tudo é Amazônia. Né? Então, nem tudo, tem muita coisa diferente, mas eu te digo que, cara, um tá concatenado com o outro e dá muito certo. Então a gente criou para eles ser uma experiência em Malvés para desenvolver uma experiência de startup que é a Malware, que está trabalhando sobre o produto, né, que é o Guaraná. Então a gente está com essa experiência, nós vamos a perspectiva é de que a gente saia em novembro, do dia 13 ao dia 18, e a gente vai fazer todo um passeio pela história do Então, Guaraná. em Malvés. se eu tiver um tempo, se eu tiver de férias, Olha aí, eu ó. vou nesse passeio. Vou passar para Férias? vocês. Vou passar para vocês o nosso convite e também o que a gente criou para desenvolver lá. Obrigado, vou comer. Ruth. Obrigado, Ruth. Davi. Davi. Imagina, gente, foi um prazer. Tem um minutinho cada um aí para dar uma palavrinha final e a gente se encerra por aqui. Diga lá, Davi. Bom, só queria dizer que a Amazon Share ela tem essa vantagem porque ela literalmente tem esse espírito de ecossistema de turismo que é o que falta muito. O que a gente precisa e o que a gente está querendo trazer é justamente essa pegada amazônica para transformar a vida não só das pessoas que estão do lado de fora, mas as que já estão aqui também. Porque é isso que falta, esse amor, essa paixão pela nossa floresta e por tudo que a gente tem. Então é isso que a gente Obrigado, Davi. tem como foco. Obrigado. Ruth, Isso não pode virar só um produto, né, gente? Isso tem que virar a essência que nós Com somos. certeza. Senão a gente vai matar a galinha dos ovos de ouro, que é a Amazônia. Então, eu faço das palavras do Davi as minhas palavras. A gente sabe que o turismo ele precisa de uma mudança. Não é um software diferente, né? Mas a mudança é o propósito. Então a gente está trabalhando na ideia de que o propósito esteja acima de todas as outras coisas. Conhecer verdadeiramente a Amazônia, entender essa Amazônia e tirar dela o que há de melhor, que é esse conhecimento, essa experiência que ela gera, as pessoas que vivem aqui, a gastronomia que nós temos, toda essa riqueza, né? Levar no coração, levar para a vida, levar como foto. Então que isso seja de fato o verdadeiro valor nosso. É isso aí, assim, chegamos ao final, né? E não deixe de seguir a Amazon Share lá no Instagram e conhecer um pouco dessa startup que vai proporcionar para você um serviço de turismo daqui, ó. é isso aí. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela audiência, pela paciência, pela aquela curtida que você está dando aí no nosso vídeo, pelo inscreva-se no nosso canal. Muito obrigado. O turismo precisa de todos nós. Aqui a gente acredita no turismo e vai continuar batalhando por ele sempre. Obrigado, Richard. Obrigado, Ruth. Imagina. Obrigado, Deus, por tudo que a gente tem conquistado e até aqui chegamos com saúde e vamos bem. E turismo, eu acredito, por Ocine Júnior e Richard aqui junto comigo na bancada. Semana que vem a gente volta com mais novidades para vocês. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.